Olá, o tema de hoje é Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vou ler só uma parte. Desafio vocês a lerem na íntegra todo o texto e ir acompanhando as minhas percepções deste capítulo em específico. Nós já falamos sobre o 1 e já falamos sobre o 2. Esse texto em específico vai tratar da queda da humanidade, representado, neste caso, por Adão e Eva. E no capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Já começa com uma mentira, não é mesmo? A mulher respondeu à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A partir daqui, a gente já pode começar a discorrer alguns aspectos, por exemplo, de que houve aqui já a decisão deles, de Adão e Eva, de seguirem por sua própria vontade. Escolheram a desobediência porque sentiram o desejo de conhecerem o bem e o mal e de serem igual a Deus. Mesma tentação de Satanás. Satanás, ele quer o quê? Ele queria ser igual a Deus, ele queria usurpar o trono de Deus e ter toda a adoração. E a história vem se repetindo, né? Desde Adão até hoje, esse é o ponto que o inimigo semeia nos nossos corações. O desejo sempre do conhecimento, sempre maior, sempre melhor, inclusive do que o próprio Deus, do que a própria natureza, do que tudo que ele fez. Mas a gente vê, no capítulo anterior que eu comentei, que Deus tinha dado autoridade a Adão e Eva. Né? A Adão foi dado a ele o direito de dar nome a toda a criação, a todos os animais que Deus havia feito. Deus deu domínio, o mesmo que autoridade, para Adão. Adão dominava sobre todos os animais e sobre o jardim do Éden. Ele tinha uma autoridade muito grande, tudo lhe era sujeito. Deus delegou isso a Adão. Só que Adão, né, ele fez tudo o que fez, ele escolheu desobedecer e, por sua vez, perdeu para Satanás esta autoridade. Então, Adão, ele perdeu a sua posição, a posição que ele tinha de autoridade máxima sobre todas as coisas que Deus havia criado. Porque tudo estava sob o cuidado deles e ele perdeu inclusive a harmonia que existia. Lembra que eu comentei no 2 sobre a harmonia que existia entre eles e os animais? Um animal não caçava outro animal. Por exemplo, o leão é um predador natural da zebra, mas eles não se caçavam. O animal não caçava animais. Os animais viviam também em perfeita harmonia entre si. Né? Você não via uma raposa caçando um coelho para comer. Não havia morte, nem de animal e nem dos humanos, no caso Adão e Eva. E esse declínio aconteceu, né? Toda essa harmonia todo esse declínio dessa harmonia foi trazido para dentro do jardim a partir do momento que o homem começou a tomar as próprias decisões. Houve esse declínio também, como eu falei, dos animais, inclusive as cobras, elas,
como eu posso dizer, elas não tinham mordidas venenosas, porque não precisava elas serem peçonhentas, não havia motivo para elas terem qualquer tipo de defesa. Ou para um veneno mortal para a própria subsistência, para matar os animais para comer. Mais para frente, a gente vai ver que houve uma inimizade também entre os animais e o homem. Né? O homem foi perdendo, né, o seu lugar de autoridade com os animais, a ponto de que o homem começou a ter medo dos animais. Então, o homem que um dia governou esses animais, que os animais lhe eram sujeitos, agora ele está num declínio total e teme todos os animais. Tudo entrou num desequilíbrio total. Toda a terra foi afetada. O solo, que eu antes disse, né, que foi dada a ordem para que ele fosse fértil, para que ele produzisse os frutos para o homem se alimentar, porque nós falamos sobre a alimentação primária do homem, que foi uma alimentação mais à base de frutas, certo? Então, frutas e frutos, né, na verdade, também, eu acredito, agora o solo estava amaldiçoado. Então, agora o homem estava trabalhando, teria que trabalhar muito mais, se esforçar mais, para que algum fruto brotasse dessa terra e lhe fornecesse o alimento. E a criação foi declinando a um ponto que ela ficou sujeita à vaidade, porque como ela começou a ter o conhecimento do bem e do mal, ela rapidamente caiu e ficou sujeita à vaidade. Então, nada do que aconteceu depois dessa decisão permaneceu igual ao seu estado primeiro de harmonia, de ordem e de equilíbrio. Tudo que é natural e tudo que é espiritual foi afetado por essa desobediência, no aspecto negativo, claro, né? Então, ou entrou no mundo a iniquidade, entrou no mundo a morte, porque o homem não experimentaria a morte. Então, a partir do momento da desobediência, ele trouxe a morte, né? A partir desse pecado, a doença, a pobreza, os terremotos, a fome, a peste e outros males que a gente sabe, os pecados que são da carne, os pecados da mente, do espírito e tudo que foi assim, tudo que é de ruim, na verdade. Então, houve uma desordem na autoridade divina. E aí nós vemos isso mais claramente ainda, né? Se isso não fosse claro o suficiente, ainda nós temos em Gênesis mais para frente, nós vamos ver o que aconteceu com o primogênito de Adão, né? Como consequência também desta escolha que Adão e Eva fizeram. Mas o mais importante de tudo isso é que graças a Jesus Cristo, que ele fez o sacrifício na cruz do Calvário, né? Ele deixou o seu trono ali, veio à terra como homem e como por um homem nós perdemos a nossa posição de autoridade, portanto, por um homem ela poderia ser restaurada. Não só a nossa autoridade, mas tudo aquilo que o reino de Deus traz para nós. Então, Jesus nasceu, veio como homem, foi crucificado e trouxe, né, o direito legal novamente, nos restituiu novamente o direito que havia sido perdido por Adão. Então, por Adão, o pecado entrou no mundo e trouxe todas as consequências danosas, da morte, do pecado e da condenação. E por apenas um homem, né, porque foi um ato legal, que poderia ser somente dessa forma, Jesus veio e de uma vez por todas trouxe a ordem novamente e restituiu o homem ao local que lhe é devido, que fora desde o início planejado para
para nós. Então, mais para frente, a gente vai conversar muito mais sobre essa questão, sobre essa restituição de Cristo na cruz do Calvário por nós. Deixo aqui essa mensagem, essa reflexão com vocês. Tem muitas mais coisas que a gente poderia conversar. Deixa aqui embaixo mais alguma coisa que você queira acrescentar, mais alguma dúvida. Não dá para esgotar todo o assunto, né? Claro, mas a gente pode voltar mais para frente, depois abordar novamente outros aspectos deste capítulo ou dos anteriores. Eu agradeço a sua atenção, obrigada e tenham um ótimo dia para vocês. Fiquem na paz.